O arremesso é um dos fundamentos mais básicos do basquete e ao longo dos anos foi aperfeiçoado, se tornando um dos principais recursos ofensivos de grandes lendas e nos dias de hoje se tornou algo obrigatório para todos os jogadores. E quando falamos dessa arte, não estamos apenas limitando as cestas de 3 pontos, mas sim da eficiência dos jogadores em matar bolas em todas as partes da quadra, entre outros fatores que os números não podem calcular. E no vídeo de hoje, iremos falar dos melhores arremessadores de todos os tempos da NBA. Salve manos e meninas do Basca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. E depois que a linha de 3 pontos foi adotada na NBA, os caras que eram bons em matar bolas de longa distância se tornaram ainda mais temidos pelos seus adversários. E de lá pra cá, temos jogadores que se tornaram verdadeiros especialistas nessa arte, tornando a vida dos seus marcadores mais difícil. E nessa lista aqui, faremos uma combinação da eficiência tanto de 2 quanto de 3 pontos, e claro, de outros fatores também. E já adianto que não foi nada fácil fazer essa lista, pois nem tudo se resume ao número de bolas convertidas ou percentual de aproveitamento, ainda mais quando comparamos jogadores de gerações diferentes. Por isso todos que estão aqui têm uma combinação de números e feitos históricos. Agora eficiência mesmo é quando você deixa já o like aí no vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho e se inscreve também para ficar por dentro de tudo que rola aqui na vila, onde temos conteúdos que vão desde vlogs, tutoriais e vídeos de fato curiosidades que nem esse. Sem mais enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Steve Nash é um dos maiores playmakers da história da NBA, que se destacou por suas assistências, mas inegavelmente também é um dos melhores arremessadores que a liga já viu. Steve Nash ficou eternizado pela sua incrível leitura de jogo e também pela sua facilidade em criar passe para os seus companheiros de time, algo quase obrigatório para os armadores de elite da época. E tudo isso aí fazia com que o lendário armador selecionasse muito bem os seus arremessos, tanto de 2 quanto de 3 pontos, que inclusive entrou 4 vezes para o seleto clube dos 50, 40, 90, que são dos caras que registraram médias na temporada regular de pelo menos 50% dos arremessos de quadra, 40% dos arremessos de 3 pontos e 90% do aproveitamento dos lances livres. Esse clube aí é bem seleto mesmo, tanto que em toda a história da liga temos apenas 8 jogadores que fizeram parte dele. Agora imagina o quão diferenciado você tem que ser para ser o líder deles. E pelo seu jogo ser mais coletivo e sempre prezar por encontrar os seus companheiros de time livre, ele foi um dos caras que menos tentou arremesso de 3 dessa lista, com um aproveitamento de 42% nos chutes de 3 pontos, convertendo um total de 1.685 pontos. Um armador com estilo clássico, que infelizmente nos dias de hoje já está extinto, mas sem dúvida conseguiu deixar o seu legado como jogador, e agora busca fazer o mesmo, só que agora como coach. Reggie Miller, a lenda do Indiana Pacers, que apesar de ser um dos maiores trash talkers da liga, o que realmente incomodava seus adversários eram suas bolas de 3. Reggie Miller foi um dos primeiros arremessadores de elite de 3 pontos, algo que na época não era comum, pois o chute de longa distância era mais usado como último recurso e não como arma principal. E isso fez dele um dos chutadores mais temidos dos anos 90, sendo necessário criar esquemas defensivos para contestá-lo, algo que hoje em dia é normal, mas naquele tempo não era comum de se ver. Jalen Rose out in front, Reggie for 3. Miller, a three. Bang! Miller! E mesmo com marcação especial em cima dele, ele sempre encontrava uma forma de escapar e matar as suas bolas de 3, para o desespero dos seus rivais e para a alegria dos seus torcedores. Ele também é outro integrante do clube dos 50, 40, 90, tendo uma participação que foi na temporada de 93 e 94, onde conduziu seu time para os playoffs. Reggie Miller já foi amplamente considerado o melhor arremessador de todos os tempos, porém a nova geração conseguiu superá-lo. Mas os seus 2.560 pontos convertidos atrás da linha de 3 explica o porquê da sua fama. Afinal, até mesmo nos dias de hoje, ele está em terceiro lugar, como o maior cestinha de longa distância. Klay Thompson, um dos Splash Brothers, sendo um dos caras mais perigosos quando o assunto é matar bola de 3, principalmente nos contra-ataques. Klay Thompson possui um dos melhores catch and shoot, ou seja, pegar a bola e já arremessar, sem pensar muito ou ajeitar o molde do arremesso, e essa sua habilidade é um dos segredos para ele ser tão mortal, e consegue como poucos se desmarcar sem a bola, para criar o seu espaço de arremesso. The rim almost hung me up.
Clay, another three. Yes, sir! E com a sua técnica apurada de catch and shoot, se torna um perigo ainda maior para todos os times da liga. Clay, comparado com outros jogadores dessa lista, é o que menos possui temporadas jogadas, mas já fez questão de entrar para a história, como por exemplo, convertendo em uma única partida 14 bolas de 3 pontos, algo simplesmente surreal. E assim como em 2016, ele levou para casa o troféu do clássico torneio de arremessos de 3 pontos da NBA, onde inclusive tinha outros exímios chutadores, como James Harden, J.J. Redick e até mesmo seu companheiro de time, Stephen Curry. E por conta da lesão que ele sofreu nos playoffs de 2019, que ainda o mantém afastado das quadras, ele tem registrado até o momento 1.798 pontos atrás da linha de 3, com um aproveitamento em sua carreira de 41% nesse fundamento. Claro que quando ele voltar, esperamos vê-lo se consolidar ainda mais como um dos melhores arremessadores de todos os tempos. Afinal, ele é um dos responsáveis por mudar a forma de se jogar basquete mundialmente. Larry Bird, a lenda do Boston Celtics, um dos jogadores mais icônicos da liga e um dos mais imparáveis dentro de quadra. Larry Bird surgiu como a esperança do Boston Celtics após a era do Bill Russell, e ele conseguiu atingir as expectativas e um pouco mais, principalmente pela sua capacidade de pontuar com seus arremessos. Ao longo dos anos, ele ficou conhecido pelos seus trash talks, como por exemplo no torneio de arremessos de 3 pontos, ele entrou no vestiário e perguntou para os competidores ali quem ficaria em segundo lugar, já que o primeiro seria ele. Como se não fosse o bastante essa provocação, ele sequer tirou a jaqueta de aquecimento e mesmo assim levou para casa o troféu de campeão do torneio. E inclusive, ele se tornou tricampeão desse torneio. Outra lista histórica que ele faz parte é do clube de 50, 40, 90. E precisamos lembrar que nos anos 80, a cesta de 3 pontos era pouco explorada e usada principalmente como último recurso, e dificilmente era bem aceita quando o jogador fazia sem a necessidade de virar o placar. Portanto, ele não está listado entre os maiores chutadores de longa distância. Mas como o vídeo é para falar dos melhores arremessadores de uma forma geral, mesmo ele não tendo números impressionantes nesse quesito, todos os seus outros arremessos épicos, números e prêmios o qualificam para estar nesse patamar. Ray Allen, o especialista de 3 pontos. Um jogador que por onde passou, fez a bola de 3 o seu maior recurso ofensivo, sendo um dos caras mais temidos chutando de longa distância. Ray Allen construiu seu legado em torno dos seus arremessos, e ao contrário do que muitos pensam, fez isso com muito trabalho duro, convertendo 300 arremessos por dia em diferentes ângulos e situações de jogo, que justifica o seu mortal catch shoot, algo que assombrava qualquer marcador. Afinal, com poucos segundos com a posse da bola ele chutava, e por ter médias de 40% atrás da linha de 3 em sua carreira, se tornou uma grande ameaça para todos os seus rivais. E como se não bastasse toda essa sua eficiência, ele ainda tinha como característica ser muito clutch, ou seja, ser aquele cara que mata a última bola do game, e que por sinal, algumas dessas aí entraram para a história. Ele em uma única partida chegou a converter 10 bolas de 3 pontos, um recorde que, como já vimos, já foi quebrado. Mas um que ele ainda detém e que provavelmente será superado é o de jogador que mais matou bolas de 3 pontos, somando os incríveis 2.793 pontos. Ray Allen, ao longo da sua carreira, teve números impressionantes e cestas históricas que simplesmente valeram muito mais do que apenas 2 e 3 pontos. Stephen Curry, o brinquedinho assassino, um dos jogadores mais carismáticos da atualidade e provavelmente um dos mais letais de todos os tempos. Stephen Curry é um dos rostos da liga e um dos principais responsáveis pela dinastia do Golden State Warriors, que forçou toda a liga a mudar o jeito de se jogar basquete, forçando uma mudança geral nos conceitos clássicos, e os times que não conseguiram se adaptar foram esmagados pelo seu ataque rápido e mortal. Lembra que a gente foi em 3 eventos do Celtics jogando contra o Golden e tomamos um sapeco em 3? Todos. Não, o último não. Eu acho que nessa época não tava o Curry, não tava alguém lá. Acho que ganhou do time. Que importa é isso. O que importa é isso. E um dos motivos para essa revolução é a sua capacidade de criar o seu próprio espaço de arremesso, tanto estando bem marcado, ou se movimentando bem sem a posse da bola, ou simplesmente arremessando de longa distância. E esse seu catch shoot, aliado ao controle de bola de elite, o tornou o terror de qualquer marcador, que viram vítimas em suas mãos, tanto de 2 quanto de 3 pontos.
E ele provou a sua eficiência entrando para o clube de 50, 40, 90 na temporada de 2015-2016. Temporada essa que inclusive ele se tornou MVP de forma unânime. E por 5 temporadas ele foi o jogador que mais converteu bolas de 3 pontos, sendo também em 4 temporadas o jogador que teve o melhor percentual em conversão de arremessos livres. E recentemente ele se tornou bicampeão do torneio de arremessos de 3 pontos. E no momento que esse vídeo aqui está sendo gravado, ele fez 2.688 pontos chutados de 3. Além dos seus números serem surreais, ainda causou uma mudança gigantesca na liga. E para quem ainda duvida se ele é o melhor arremessador de todos os tempos, não esquece que ele ainda está na ativa e pode surpreender ainda mais. Galera, lembrando que esse tipo de vídeo aqui é muito polêmico, porque não basta apenas olhar os números, e também nunca é fácil comparar jogadores de gerações diferentes. Portanto, deixem nos comentários seu top 5 de arremessadores. Não esquece também de deixar o like para o YouTube entender que vocês gostaram do conteúdo e assim ele recomende para mais fãs de basquete. E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal para fazer parte dessa comunidade que só cresce. Eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!